Dr. Eugênio Giovenardi é sociólogo, pós-graduado em economia, em desenvolvimento, é um pensador. Na teoria, pelo menos, o que é periferia? A palavra grega significa o que está ao redor, né? O que convive, o que se movimenta em torno de alguma coisa. Em sociologia, as áreas periféricas são aquelas que, de alguma forma, estão submissas ou subordinadas a um ponto central. O ponto central, normalmente nas cidades, está no miolo das decisões econômicas, políticas, sociais, culturais. O que sobra deste miolo vai para a periferia, ou através de rádio, através de jornais, ou através de algum movimento social. Elas chegam até lá, normalmente elas chegam já meio quebradas, espatifadas, como restos já da cultura. Essa periferia é denominada ou é colocada onde está, onde fica, por uma questão social, por uma questão econômica, por um misto disso tudo? A periferia se caracteriza por estar distante. Ela está distante não porque ela tenha decidido estar distante, mas é que nos locais centrais ela não tem espaço. Esses espaços já foram ocupados, com razão, sem razão, por força da história, por força das culturas, por força da organização social. O fato é que o crescimento das populações, em geral, levam parte da população a se estabelecerem ao redor deste núcleo central. E elas vivem olhando para o núcleo central. Os eleitores das periferias sabem que o governador e o presidente não vão morar na periferia. Então eles precisam estar de olho nos núcleos centrais, porque é ali onde as coisas se decidem. Do ponto de vista cultural, por exemplo, os grandes teatros, os cinemas estão, em geral, no centro das cidades. Com Brasília, por exemplo, está descentralizado de alguma forma, os grandes shoppings estão nas portas da cidade, nesses shoppings há cinemas, mas a periferia dos shoppings não frequenta cinemas, ela frequenta o shopping, porque as necessidades mais prementes são as de comer, de vestir e de calçar. O aspecto cultural, propriamente dito, em que a periferia, no caso, participasse da criação da cultura, isso ainda é um veremos. E essa periferia, então, por isso tudo, desenvolve uma cultura própria, uma forma de comunicação entre si singular. Singular. E, ao mesmo tempo, ela quer mostrar isso para o núcleo central também. Ela não dispensa a presença de gente que venha de fora para ouvi-los, né? E saber de que maneira eles veem o mundo, de que maneira eles veem a própria localidade onde eles moram, como é que eles veem o resto da pátria, como é que eles veem os governantes. E eles, em geral, os aspectos culturais ou a forma de manifestação cultural esconde na periferia todas as mazelas que a periferia tem. Elas vêm, talvez, em forma de versos, em formas de danças, em formas de desafios, mas ela percebe também que ela será sempre periferia. Tem um aspecto positivo. É uma das formas de libertar algumas angústias que a população pobre tem, principalmente não só os miseráveis, mas os extremamente miseráveis. Comer, vestir, poder olhar sem medo de discriminação no rosto das pessoas é um avanço. Iludir-se de que isto seja realmente um avanço para participar nas decisões, não só das pequenas políticas, mas também das grandes políticas nacionais, isso é pura ilusão.
as pessoas que foram beneficiadas, elas naturalmente têm um sentido de gratidão. Elas sabem que receberam alguma coisa. Elas gostariam de receber muito mais. Então, naturalmente, elas estão num fio e numa linha em que a expectativa é de que, se elas continuem nessa linha, elas vão ter muito mais, sem perceber que elas estão se autossubmetendo a esta forma de dominação quase que imperceptível que é hoje a dominação econômica. Todas as decisões são tomadas de cima para baixo. Nós estamos vivendo hoje numa espécie de ditadura democrática, uma ditadura administrativa. As decisões são tomadas de cima para baixo e aqui embaixo nós estamos diariamente esperando novas decisões que venham de cima. Isso não é bom. Eu penso também que a periferia hoje, por exemplo, de Brasília, ela se constitui da maior parcela da população. Eu tinha compreendido há 40 anos, quando eu vim a Brasília, que o plano piloto era um exemplo do que se deveria fazer nas cidades satélites. Assim chamadas cidades satélites, que não passariam de bairros em qualquer outra metrópole. Essas cidades, elas foram colocadas a uma distância prudencial do centro do plano piloto por excesso de população. A população prevista aqui era ao redor de 500 mil habitantes, hoje nós estamos com 2.600.000. Isso significa que a participação da maioria da população de Brasília não tem condições de se exercer. Então, as decisões serão sempre tomadas de cima para baixo. Algumas tentativas, como planejamento participativo, isso pode ter funcionado em alguns lugares. Eu desconfio que em Brasília não funcionaria, porque o orçamento destinado a 99% da população é de 5%. Os outros 95% é por 1% da população que decide tudo. Brasília, inclusive, vive uma espécie de síndrome do planejamento. Todos aqui falam em planejamento urbano. A Universidade de Brasília tem faculdade de arquitetura, faculdade de engenharia, das 36 secretarias, 4, 5 tratam de planejamento e poucas ouvem a Codeplan, que eu acho que seria a principal porta-voz de um planejamento urbano. A participação da periferia nas grandes causas do desenvolvimento social de Brasília, por exemplo, elas têm ainda um espaço extremamente limitado. O senhor fala nos seus últimos artigos sobre crescimento zero, produção zero, crescimento zero. O que é o crescimento zero? É parar de nascer? O crescimento zero é um equilíbrio entre dois extremos. O crescimento econômico baseado no produto interno bruto, ele pode levar a decisões trágicas, catastróficas, porque é preciso crescer e para crescer nós temos que pisar em cima de alguma coisa ou de alguém. O crescimento econômico exacerbado, ele está baseado no crescimento populacional. Quanto mais população, mais temos que produzir alimentos. A base é a produção de alimentos. A produção de alimentos exige espaços agrícolas. Não é por nada que a Amazônia vem sendo dizimada há muitos anos, e nós nos iludimos às vezes porque houve um decréscimo de 5%, de 10% no desmatamento. Isso não significa absolutamente nada em termos universais. E quando eu falo em crescimento zero da população, eu não estou falando do crescimento zero de Brasília, eu estou falando do crescimento da humanidade. Nós estamos agora com 7 bilhões, as projeções são para 9 bilhões, e isso significa um aumento crescente de produção de alimentos. E a continuar assim,
não só a produção de alimentos, mas tudo o que acarreta a produção de alimentos. Outro aspecto do crescimento zero é que não existem hoje no mundo tecnologias e capacidades para administrar grandes populações. A população cresce num ritmo mais acelerado do que a nossa capacidade de solucionar os problemas da população. Esse é um aspecto que poucas pessoas às vezes pensam quando se fala em crescimento. Não se trata de controle da natalidade simplesmente porque os pobres não devem ter filhos. Não se trata de administrar pobreza. Trata-se de administrar a riqueza do universo, que deve ser distribuída de uma maneira equitativa, justa, digna, para uma população do universo. Para isso, se de baixo para cima, ou se não há essa inter-relação nas medidas, cada vez mais teremos, então, de cima para baixo, o poder de fazer isso ou não. Esse sempre foi o meu temor, que as decisões concentradas numa equipe econômica, por exemplo, e uma equipe econômica que tem que apresentar resultados porque lá na frente tem um processo eleitoral, isso é deseducativo, um tipo de educação para a depressão. Então nós temos uma sociedade do jet set, a sociedade afluente, e temos uma grande maioria que vive sob a bandeira de terem sido tirados da miséria. Isso como se isso fosse realmente um presente para eles, e mais, como se isso fosse uma ação pessoal, quando, na verdade, todos nós estamos contribuindo para melhorar a vida das nossas empregadas, dos nossos diaristas, dos nossos garis, dos nossos meninos de rua, dos viciados do crack. É toda a sociedade que está envolvida nisso. Não é só a presidente da República, nem são só os deputados ou senadores, ou não são só os ministros de um país. A sociedade inteira é que está mobilizada para isso. De 0 a 10, quanto o senhor é otimista com relação a essa mudança? Eu me aproximo mais do 1 do que do 10. Porque a nossa história é longa. O universo não foi feito ontem. E a evolução humana ainda tem que esperar alguns, não só séculos, mas talvez milênios, para sentir que o respeito à vida é mais importante do que simplesmente ter uma casa para morar, ou ter um carro para dirigir, ou ter um computador, um telefone celular de última geração. O respeito à vida começa olhando para a árvore que está do outro lado da janela. Quando as pessoas realmente compreenderem que não se trata de salvar a humanidade, de não salvar a espécie humana, mas de salvar a vida do planeta, aí nós vamos começar a ter talvez um certo otimismo, né? Mas enquanto aqui no Distrito Federal as áreas verdes são ocupadas de maneira tradicional e primitiva, à base do fogo, à base do trator, à base do poço artesiano. Nós estamos realmente ainda engatinhando em matéria de evolução. Torço para que os meus bisnetos, os meus tartaranetos ou os tataranetos dos meus bisnetos tenham compreendido que salvar a vida do planeta começa por respeitar o olho d'água, a pequena plantinha, as grandes árvores, os animais. Com isso ele vai compreendendo que sem esses seres vivos a nossa existência está ameaçada. Os seres vivos são interdependentes. Aqui nós precisamos uns dos outros. Como nós não estamos acostumados a pensar que nós estamos dependendo uns dos outros, nós matamos os seres humanos, a espécie humana se mata com a maior facilidade. A gente fica estarrecida ao ver que um valor de R$ 2,90 pode ser
uma sentença de morte. Quer dizer, uma civilização que suporta isso, que tolera isso, é porque ainda está apenas talvez saindo da caverna.